Então, na verdade, assim, vírus e bactérias não são, claro, não são a mesma coisa, certo? Então, a bactéria a gente considera realmente como um micro-organismo, né? Ele é um micro-organismo celular, então ele tem toda uma organização celular. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando ele invade o nosso organismo, uma bactéria ela consegue se replicar e causar, no caso, alguma doença por si só, vamos dizer, né? O vírus já não. O vírus é uma partícula, né? Há muitas discussões no meio da virologia se a gente considera ele um organismo vivo ou não, porque ele não tem, na verdade, um organismo, né? Então, ele é uma partícula que é formada internamente, assim, de uma forma bem geral, né? Internamente, ele tem um material genético, que no caso desse coronavírus é um material genético do material genético que tem nas nossas células, por exemplo, né? Que no nosso caso a gente tem DNA, e no caso desse vírus é um RNA. E aí, em volta disso, você tem uma camada proteica, né, de proteína, e ainda por fora dessa camadinha proteica você tem como se fosse um envelope, o nome científico é isso mesmo, é um envelope, né, que é um envelope formado por gordura e algumas proteínas, né, uma camada lipoproteica que a gente diz. Então, entre o vírus e a bactéria, o que você tem é que o vírus, ele não tem um maquinário celular, ele não, se ele não estiver dentro de uma célula que ele está infectando, ele não se replica, ele não produz outras partículas. A bactéria já não, ela é independente, né? Então, quando o pessoal sai para comprar um sabonete antibacteriano ou até mesmo, eu vou tomar um antibiótico porque eu estou com gripe ou coisa assim, na verdade você não está atacando o vírus, né? Você está tomando um remédio ou está usando uma substância para matar bactérias, né? No caso do sabão, especificamente, não importa se ele for bacteriano ou se for um sabão super baratinho que você compra ali no supermercado, né? A ideia é que o sabão, seja ele qual for, de barra, líquido, seja ele qual for, assim como o álcool, né, que todo mundo está falando, mas que também já está em falta, o que ele faz é que quando a gente, por exemplo, lava as mãos, né, isso está sendo repetido incansavelmente, né, quando a gente lava as mãos com sabão, no caso desse vírus novo, por ele ter aquela camadinha de gordura por fora dele, ao você lavar as mãos com sabão, o sabão degrada aquela camada. E aí você inativa esse vírus, né? Eu sempre faço uma comparação para as pessoas. Pensa, quando você está lá na cozinha lavando a louça com um detergente e a louça está engordurada, você passa o detergente e você tira aquela gordura, né? Então, meio que transporta isso para o vírus, né? Na hora que você usa qualquer detergente, você está eliminando aquela camadinha externa dele e aí ele não fica mais viável para infectar ou causar a doença, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da lavagem de mãos. Então, é mais ou menos essa a diferença entre os dois organismos, né? Doutora Tabata deu uma aula de vírus, né, e reforçou, né, o que as organizações de saúde já vêm falando dessa importância de higienizar muito bem as mãos frequentemente com água e sabão. Doutora Tabata, eu tenho uma outra questão, né? A senhora citou essa questão de que o vírus, ele é uma partícula, que ele não tem um maquinário que, né, para acontecer essa infecção, ele precisa estar em alguém. Queria que a senhora explicasse por que que ele pode ser transmitido tão fácil, né? No caso do Covid-19, uma tosse, um espirro, até um aperto de mão com alguém que está infectado já pode transmitir. Explica para a gente também um pouquinho a respeito dessa questão da facilidade de transmissão. Então, a facilidade de transmissão, na verdade, vai depender de cada vírus, né? Então, cada vírus tem uma forma de disseminação e uma forma de infecção. No caso desse vírus que a gente está enfrentando agora, ele é um vírus respiratório, né? Então, o problema dele é que, apesar dele não ter essa capacidade de replicação fora das células, ele ainda consegue estar viável por um tempo antes de infectar algum organismo, né? Ou no caso, o ser humano. Então, o que acontece? Quando a pessoa está infectada, o organismo dela está lá produzindo muitas partículas virais e por ser um vírus respiratório, quando essa pessoa tosse, espirra, até mesmo fala, né? Se você estiver muito próximo dela, alguns estudos já falando dessa transmissão mais próxima, o que acontece é que a gente, por exemplo, no ato de tossir, você está eliminando muitas gotículas, né, da sua boca, a gente não enxerga, né?
mas você está eliminando essas gotículas. E o vírus, por estar muito concentrado no nosso sistema respiratório, quando a gente tosse ou espirra, a gente elimina essas gotículas com as partículas virais lá dentro, envoltas por aquele envelopezinho que eu falei. Esse envelope, na verdade, ele tem dois lados, né? Eu falei que por ter envelope é fácil a gente, entre aspas, né? É fácil a gente eliminar lavando a mão, usando sabão e tal, mas ele é justamente o que confere uma certa estabilidade para o vírus por um tempo fora da célula. Então, o problema é esse, sabe? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, essas gotículas contêm as partículas virais, e se, por exemplo, você estiver muito próximo dessa pessoa que está infectada e respirar, né, você vai estar respirando normalmente, mas próximo dela e inspirar essas gotículas, você está inspirando o vírus. E essa é a forma pela qual ele vai te infectar, né, pelas mucosas do nariz, da boca, do olho. E aí entra também o caso de quando essas gotículas caem sobre as superfícies, né, a gente também não enxerga nada disso, e o vírus ainda fica lá viável por algum tempo. Então, a pessoa tossiu, caiu a gotícula ali, você, depois de um tempinho, passou a mão ali, não lavou as mãos e, sei lá, colocou a mão no olho, colocou a mão no nariz e acabou se infectando, entendeu? E no caso desse vírus, o que tem se verificado é que realmente a disseminação dele é muito rápida, é muito grande, né? Muito expressiva, né? Diferente, por exemplo, até do que aconteceu com o H1N1, né? É um outro tipo de vírus, não é o coronavírus, é o influenza, mas ele tem realmente uma taxa de transmissibilidade muito alta, né? Por isso que também vem de novo todas essas recomendações de higiene e especialmente a recomendação dos isolamentos e dos distanciamentos sociais, porque senão a gente não consegue realmente manter essa disseminação num nível, vamos dizer assim, suportável para o nosso sistema de saúde, né, e tal. Doutora Tabata, justamente era essa questão que eu queria já elucidar contigo, né? A senhora falou aí dos contágios, de como funciona. A repórter Melissa Araújo trouxe agora há pouco para a gente sobre o estudo da Universidade de Harvard, que foi divulgado na revista Science, sobre esse distanciamento social que deverá ser intermitente até 2020. E a senhora, na sua fala agora, diz justamente, além das questões de higiene, do lavar a mão, o isolamento e o distanciamento social. A senhora, como pesquisadora, como membro aí desse mundo acadêmico, queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa pesquisa. Então, a pesquisa é isso mesmo, né? Na verdade, ela é uma previsão, certo? Do que pode ocorrer, de quais seriam algumas medidas a serem tomadas no futuro, caso a gente não tenha uma vacina ou algum tratamento disponível para lutar contra esse vírus, né? Não digo, pelo menos um tratamento que amenize os sintomas, né? Que reduza a quantidade de pacientes graves e tal. Então, a ideia seria essa: se a gente não tiver uma vacina, esse isolamento vai ser pode ser, né? Não é isso? Eles mesmos no artigo mesmo os pesquisadores ressaltam que isso é uma previsão, que isso pode mudar, né? Então não é nada escrito na pedra, certo? Mas a gente precisa esperar tanto o desenvolvimento de uma vacina ou o desenvolvimento de algum fármaco, né, que é algum antiviral que possa tratar da doença, ou inclusive também, está escrito isso no artigo, inclusive, que a gente ainda precisa entender melhor como é a resposta do nosso organismo à infecção do vírus, né? A nossa resposta imunológica, a resposta de defesa do nosso organismo, porque isso também ainda não está claro, né? A gente tem sempre que lembrar que é um vírus muito novo para nós. Ele não é um vírus novo no sentido de que nunca se ouviu falar de um coronavírus, mas esse coronavírus especificamente, infectando os humanos, é uma coisa muito nova. Então, ninguém tem imunidade a esse vírus. Por isso também é um outro motivo, né, de se alastrar tão rapidamente pelo mundo, além do caso da disseminação que eu falei anteriormente. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Eu sempre o pessoal ontem me perguntando sobre esse estudo, eu sempre digo, a gente tem que ficar calmo, entendeu? Está saindo realmente muitos estudos, muitas coisas, mas tudo ainda é preliminar. A gente tem que ter na cabeça que ainda a gente precisa aprender muito sobre o vírus, né? E especialmente essa parte imunológica, para a gente entender, por exemplo, se uma pessoa que pegou o vírus ficou doente, quanto tempo que vai durar essa imunidade dela, por exemplo, 1 ano, 2 anos, para a vida inteira?
ainda não se sabe, né? Então, isso tudo influenciaria num cenário desse de ter necessidade da gente, ao longo de algum tempo, ter períodos de quarentenas intermitentes, né? Mas realmente isso não é nada que já se sabe, é isso mesmo que vai acontecer, né? Tudo depende muito, é isso que eu falo, depende desses estudos, desses entendimentos, e depende especialmente de ter uma vacina disponível, que no caso desse vírus, realmente, os estudos estão correndo muito rápido, né? É uma coisa bem, bem legal de se ver, na verdade, né? Como o mundo está engajado em tentar arranjar, né? Tentar descobrir uma vacina eficiente, né? E segura para a população, mas ela não vai sair, né? Então, o prazo mais ou menos que tem sido dado é de 12 a 18 meses, então a gente vai ter que, nesse tempo, ir lidando com a situação da melhor forma possível. Só que é isso que eu digo, mas também a gente tem outros lados que a gente precisa olhar aí, essa parte de imunologia, de resposta da defesa do organismo, como é que tudo vai ser organizado. E o que eu tenho dito é assim, todo mundo está aprendendo enquanto o carro está andando, né? Então a epidemia está acontecendo e a gente está aprendendo junto com ela. Então, por isso que também, às vezes eu vejo pessoas que ficam um pouco nervosas, mas ontem falava uma coisa, e amanhã vai falar outra. Mas é assim mesmo, entendeu? A gente está aprendendo junto com a epidemia. Então, é muito importante que as pessoas realmente sigam, sabe, as recomendações que vão saindo, porque é para a gente se preservar e para a gente conseguir realmente manter isso da melhor forma possível, né? Para manter manter a vida, né, das pessoas da melhor forma possível. Doutora Tabata, a senhora citou essa questão de que o coronavírus não é um vírus novo, né? Não é a primeira vez que infecta uma pessoa. Então, eu queria que a senhora explicasse aqui para a gente, exatamente como fez, de uma forma bastante dinâmica, para entender a diferença de vírus e bactérias. Explicar também um pouquinho esse processo de mutação que os vírus sofrem. E é por isso que a gente está no momento de uma nova infecção, né? Uma pandemia global, justamente que a gente vem falando dessa modificação do coronavírus. Explica para a gente, assim, de um jeito mais didático, o que é isso, né? Por que acontece? Sim. Pois é, então, no caso dos vírus, as mutações são fenômenos comuns, né? Isso independente do vírus, né? É uma coisa que realmente acontece por ele ter essa estrutura mais simples e por ele precisar se adaptar aos hospedeiros que ele infecta para poder ativar lá o maquinário celular desse organismo, né? E aí poder se replicar lá dentro, porque o foco do vírus, o objetivo dele é se replicar, né, no hospedeiro dele. No caso aqui do coronavírus, existe uma questão extra, que são esses vírus que eu falei, que dentro do material genético, que o tipo de material genético que ele tem é um RNA, esse tipo de material genético, diferente do que tem nas nossas células, né? Isso eu estou falando de uma forma bem geral, né? Lógico que existem outros pontos mais específicos, mas eu não vou entrar nisso. Então, de uma forma geral, por eles terem esse RNA, esse tipo de material genético, ele sofre muito mais mutações que um DNA, né? Então, ele já é um vírus que tem todos os vírus que são RNA, eles já têm uma taxa de mutação mais alta, né? No caso desse vírus, o que aconteceu foi, os coronavírus em geral, né? Eles infectam animais diversos, não causam doença nesses animais, eles convivem naturalmente ali com esses animais. Só que aí o que aconteceu, o que acha-se, né, que aconteceu no caso desse coronavírus, é que o homem, em contato com esses animais silvestres, acabaram adquirindo esse vírus. Então a gente diz que ele pulou de espécie, né? Ele fez um salto de espécie aí. E para isso acontecer, ele precisa de uma mutação. Então, provavelmente, é esse contato direto ali que se estava tendo com algum animal que proporcionou que esse vírus mutasse e ele conseguisse infectar o ser humano e aí começasse a causar doença por conta do que eu já disse, da gente não ter defesa contra isso, né? Então, assim, de uma forma geral, é isso. Ele é um organismo que sofre mutação. A gente nem sempre a mutação é uma mutação que vai causar alguma consequência importante, né? Por exemplo, não é só porque o vírus que saiu lá da China, ele sofreu mutação e o vírus que tem na Inglaterra, o vírus da França, o vírus aqui do Brasil, eles têm certas mutações, não quer dizer que essas mutações impliquem em uma doença mais grave, ou uma doença mais branda, ou uma transmissão mais fácil ou mais difícil, né? Isso tudo a gente vai descobrindo com o tempo, com o estudo.
Então, é importante esses estudos. Eu vi a fala, né, da outra pessoa antes. Esses estudos que analisam as mutações são importantes, assim, logo de cara, para a gente entender o caminho que esse vírus está fazendo e para as pessoas que estudam a epidemiologia e o comportamento desse vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, é lógico que os estudos não param aí, então as pessoas também vão estudando mais mutações que vão ocorrendo e tentando relacionar. Então, peraí, parece que essa daqui tem a ver com uma infecção mais grave, tá? Mas isso não tem ainda para esse vírus, né? Então, é só deixar claro que quando a gente lê, né, eu também já recebi umas perguntas assim, o vírus mutou, meu Deus. Eu falei, não, peraí, mas é comum, ele vai mutar. Né? O que a gente tem que ter em mente é que é natural e é lógico que as pessoas que estão estudando vão investigar se é uma mutação importante ou não no caso da doença, por exemplo, né? Perfeito.